Jamil hoje traz para a gente informações, gente, de uma votação, aí, uma discussão muito polêmica na ONU, que envolvia uma investigação em relação à China e ao respeito aos direitos humanos. E o Brasil preferiu não se posicionar. É isso, Jamil? Vamos entender aqui, Adriana, Explica para a porque isso gente. de fato, esse é um dos dias mais importantes nessa relação entre China e Estados Unidos, pelo menos a concretização em termos de teste, né? O que acontece quando essas duas potências se chocam? E aí, dos Estados Unidos de um lado e China do outro. A ONU, em meados do ano, preparou um relatório e apontou que na China existem indícios de crimes contra a humanidade contra uma minoria muçulmana dentro da China. Isso é, obviamente, uma polêmica muito grande em relação às violações de direitos humanos dentro da China, um regime ditatorial que a gente sabe muito bem, que não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa, tudo isso que a gente conhece muito bem. O governo americano foi lá e propôs o seguinte hoje na ONU: queremos propor que a situação da China seja alvo de um debate aqui na entidade. Parece simples, né, Adriana? Afinal de contas, os americanos querem simplesmente que se abra o debate sobre a situação de violações de direitos humanos na China. Mas a China o que fez foi justamente costurar todas as suas alianças com os países africanos, os países latino-americanos, os asiáticos, obviamente, e conseguiram impedir no voto que a proposta americana e europeia, que era simplesmente vamos discutir, só isso, impediu que essa proposta fosse aprovada. Você poderia dizer, pô, mas isso é uma questão burocrática apenas, etc. Não, não é isso. Pela primeira vez, a China tem mais votos do que a potência americana e europeia em convencer o mundo a estar do lado dela. Isso, para muitos dos embaixadores aqui, foi um dia histórico, porque você tem uma mudança real. E aí, em termos de voto, não estamos falando de discurso aqui ou ali, de voto que tem mais aliados ao lado da China do que dos americanos e dos europeus. Isso é, obviamente, um abalo sísmico, como foi dito hoje aqui na ONU. E como você falou, o Brasil optou pela abstenção. Abstenção que favorece a China, porque nas regras da ONU você só consegue fazer aprovar uma resolução, uma discussão, etc., se você tem a maioria dos votos a favor. A abstenção, ela desaparece, ela não conta. Então, no fundo, ela favorece aquele, claro, do outro lado, que está tentando impedir qualquer tipo de discussão sobre o seu país. Histórico o voto hoje aqui e também histórico a posição brasileira, claro. E, Jamil, quando você conta com votos e abstenções, como você disse, o silêncio também diz, né? O silêncio nesse duelo, e que, como você disse, é um dia histórico por isso, porque a diplomacia chinesa, pela primeira vez, conseguiu provar que ela tem uma influência nesse momento maior do que os Estados Unidos dentro do palco da ONU, dentro da composição da ONU. Quando você tem o silêncio de alguns países, esse silêncio nos bastidores, ele também é negociado, né? Não é fica parecendo, talvez, que as pessoas pensam, só não quis se meter nessa confusão e optou pela abstenção. Mas as conversas de bastidores nessas negociações diplomáticas e mundiais, elas também negociam o silêncio. Elas também pedem a posição pela abstenção quando, por alguma razão comercial, sobretudo, ou por alguma razão política, o país não quer tomar um lado. Mas não significa que não houve conversa, né? Não significa que não houve conversa. Inclusive, parte da conversa é o seguinte, Adriana, por favor, não vote a favor. Só isso. Por favor, não vote a favor. Porque isso já basta, você votar em abstenção, já basta para você não ter os votos suficientes do outro lado, do lado americano. Se os americanos tivessem votos, por exemplo, do Brasil, de alguns outros países latino-americanos, etc., já tinha passado a resolução. Então, a abstenção foi fundamental. E só para completar, você falou de uma palavra fundamental nessa história: comércio. Hoje, a China é o maior parceiro comercial de mais de 100 países no mundo. Mais de 100 países, inclusive o Brasil. Em mais de 100 países no mundo, o principal parceiro comercial é a China, não é o vizinho, não é os americanos, não são os americanos, são os europeus, é o mercado chinês. E aí aquela pergunta óbvia. Eu chego na lojinha do Fábio,
e falo, Fábio, eu quero comprar aqui, ó, metade da sua loja. Todos os dias sou eu que vou comprar metade de tudo que você vender na tua loja. Você vai brigar comigo? Não vai, né, Adriana? Jamais, Jamil. Nem se Então, você não comprasse, eu não ia brigar com você nunca. E a gente está falando de um pedido para discutir violações, suspeitas de violações, que são violações muito sérias, né? Violações, inclusive, enfim, de trabalho escravo, violações muito, muito sérias e que, inclusive, impactam as relações comerciais. Porque se as pessoas estão decidindo, as pessoas, no caso, os representantes dos países estão decidindo em tomar uma posição de neutralidade, de falsa neutralidade pela abstenção ou de apoiar a China pensando no comércio, também tem um outro lado dessa história de que uma das violações afeta diretamente o comércio. Quando você tem um país que muitas vezes é suspeito de ter trabalhos tão mal remunerados que tornam a concorrência no comércio completamente desregulada e não justa. exato, exato, Adriana. Inclusive, você tem já um movimento aqui na Europa de tentar identificar quais são os produtos vindos da China, justamente dessa produção ou dessa região, que é Xinjiang, onde, claro, poderia ter justamente trabalho ou semi-escravo ou trabalho forçado. Então, você tem aí uma relação direta, assim, entre comércio e direitos humanos. Agora, tem aquela velha máxima que aqui na Suíça os suíços conhecem bem, em violações de direitos humanos não tem neutralidade, não. Na guerra não tem neutralidade, né? É difícil você... Ah, não, eu não quis me meter nessa. Se meter no quê? Em tortura? Em denúncia de tortura, desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias? É nisso que você não quer se meter? Curioso, né? Porque, obviamente, são pilares, vamos dizer assim, do que a gente chama de civilização.